Oi. Oi, Gabriela, vamos continuar. Como eu sei que você tem um atendimento logo na sequência, então, assim, a gente vai encurtar essa nossa conversa, vamos para outros pontos, mas eu gostaria que, posteriormente, em outro momento que você tiver disponível, a gente pudesse aprofundar mais alguns detalhes com relação a essa tua história, porque ela é Tá. enriquecedora e educativa, né? E uma coisa que você abordou agora no finalzinho da nossa fala no outro vídeo foi justamente dessa questão do autocuidado, da dificuldade do autocuidado, e aí a gente entraria em nível de suporte para o autista, mas a gente não vai ter tempo para entrar nessas questões, né? Uhum. Infelizmente. Então, eu vou já direcionar a nossa conversa para o momento em que você se identifica com o autismo. Como é essa descoberta? Como que isso acontece? E qual a importância e a guinada de vida que deu após o diagnóstico? Sim. É, bom, essa é sempre uma história para eu tenho muito carinho por ela, né? Pelo impacto que ela teve. Então, eu já estava no auge de todo o meu estresse e adoecimento na Marinha, uma insatisfação crônica, uma infelicidade profunda. Então, todos os dias ir para o trabalho era um martírio. E aí, mas eu sempre me motivei ou criei força pensando que os pacientes precisavam mais do que eu. Então, é, eu, eu, eu precisava estar ali por eles. E aí tinha um paciente que eu tinha me conduído muito com a situação dele, ele estava numa situação muito difícil. Isso porque eu sempre me achei como uma pessoa com muitos recursos, recursos é, de regulação emocional, por ter estudado tudo isso, e vendo pessoas que nunca tinham aprendido sobre isso, então eu sempre me coloquei nesse papel de auxiliar. E aí esse militar estava numa situação muito difícil, eu me empenhei muito no processo dele para fazer o laudo para pedir a licença de saúde, né? E quando eu estava fazendo a avaliação clínica dele, psicológica, eu percebi coisas diferentes. Ele tinha respostas muito atípicas para os testes clínicos. E aí eu comecei a conduzir, a princípio, para um lugar de altas habilidades superdotação, que era o que me tinha acendido a luz primeiro. Mas, à medida que eu ia aprofundando na anamnese dele, eu fui percebendo características autistas, né? E que era até então o que eu tinha trabalhado todos os anos na Marinha, eu trabalhava com avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes. E quando fui fazendo a anamnese dele, eu comecei a perceber os sinais ali desde a infância, e aí a gente fez uma junta de saúde, né, com outros profissionais e fechamos o diagnóstico. E aí eu que fui dar o diagnóstico para ele de autismo, e que justificava todas as dificuldades que ele estava tendo e adoecimento e tal. E aí, para cada critério diagnóstico que eu ia mostrando para ele, explicando, eu dava exemplos meus. Dificuldade de socialização, é, apego à rotina, inflexibilidade, né, rigidez, questões sensoriais. E aí, num determinado momento, eu me peguei, eu tomei consciência. E ele ia confirmando, à medida que eu ia explicando o conceito e dando exemplos meus para ele entender o que era uma dificuldade de socialização, ele ia compartilhando, eu ia me identificando com as coisas que ele ia compartilhando, e a gente entrou numa troca. Em algum momento me caiu a ficha, eu me dei conta, porque eu estava me identificando com ele. Eu não me identificava como pessoa autista, mas eu me identificava com ele. E em algum momento meu cérebro fez essa conexão e falou: pô, mas se ele é autista, então você também é. E aí me caiu uma ficha, comecei rapidamente a fazer
um processamento muito intenso na minha memória, resgatando várias coisas da infância, uma retrospectiva, assim, alucinante. E aí eu terminei o atendimento com ele, a gente ia continuar em outro momento, e aquele dia eu só encerrei e fui para casa num processo, assim, alucinante, né? E cheguei em casa e mandei mensagem para uma amiga, que era neuropsicóloga, que estudava autismo já há bastante tempo também. E eu perguntei para ela, minha pergunta foi: como eu sei que eu não sou autista? Porque eu queria já um diagnóstico diferencial, né? Olha, Gabi, não, você não pode ser autista por causa disso, disso, disso. Então, como eu sei que eu não sou autista? Porque na altura do campeonato eu tenho certeza que eu sou. Me convence de que eu não sou. Porque relembrando a infância, adolescência e tudo, ficou muito claro para mim. E tudo vindo com muita rapidez. E a resposta dela foi: fico muito feliz que você tenha percebido, porque tem um tempão que eu tento te contar e você sai pela tangente, né? Me dá uma patada, não deixa e etc. E isso te abre muitas possibilidades agora, e aí chamou atenção pelo fato de que o autismo, a manifestação em mulheres, como era, como tinha, estava sendo estudado. E a partir daí eu comecei numa busca, eu já estava no mestrado, comecei a fazer buscas, pesquisas intensas sobre autismo em adulto, em especial em mulheres, porque no Brasil a gente tinha pouquíssimo material, ainda temos pouquíssimo material. E por isso que eu falo que eu me reconheço num lugar de privilégio, porque aprendi a fazer pesquisa, aprendi a tenho uma familiaridade com o inglês, então não é um entrave para mim, e pude ter acesso a informações que poucas pessoas vão ter, na verdade. E aí comecei a descobrir várias coisas e me dar conta e procurar nas redes sociais. Ah, mas aí já de cara começou uma coisa a me incomodar nas redes sociais, porque as pessoas que eu ia encontrando sobre autismo com diagnóstico tardio, etc., era sempre falando dos prejuízos, das dificuldades, de crises, as pessoas se expondo, né, nas Aham. situações difíceis. Mas eu falava, tá, mas não é só isso, não é só isso, isso é uma perspectiva muito limitada. E aí foi onde, estudando o movimento fora, né, do Brasil, da neurodiversidade e do entendimento mais amplo sobre o autismo, eu me senti na obrigação de criar o perfil em que eu pudesse compartilhar informações que não era só sobre os déficits, mas também as potencialidades e o estilo de funcionamento. Aí foi onde eu criei o Espectrando Consciente. E nisso já foi, assim, eu próxima de ir embora de Belém. E logo depois que eu fui embora de Belém, fui para Goiânia. Cheguei em Goiânia, em 6 meses começou a pandemia. E aí, a partir daí, meu público de meu, meu trabalho ficou 100% trabalhando com pessoas autistas. A princípio, avaliação, fazendo muita avaliação, diagnóstico. Depois eu fui parando as avaliações e ficando só com atendimento clínico. Porque fazer os laudos é sempre muito desafiador, né? Em função ah, das questões de escrita e sistematização da informação, enfim. E aí foi essa virada, assim, e ao mesmo tempo, enquanto eu estudava para atender esse público, na verdade, eu falo que eu não estudo para os outros, eu estudo para mim, e o que eu trabalho com os outros é aquilo que eu já estudei e despertei em mim. Então, meu autoconhecimento é a minha principal ferramenta de trabalho, né? E não importa o tempo que passou do diagnóstico, você está sempre descobrindo e se reinventando e se desconstruindo. Eu falo então que eu sou uma pessoa e sou uma profissional em desconstrução.
porque eu fui treinada a minha formação acadêmica, ela foi dentro do que a gente chama do paradigma médico, né? Que é ver o autismo como um transtorno, uma doença, buscando a cura ou os tratamentos focados na normatização da pessoa, né? Treinar a pessoa autista para parecer o mais normótica possível, né? O mais normal, ou normal entre aspas, né? Dentro do padrão de o padrão de normalidade ilusório que se criou, Neurotípico, né? o estilo neurotípico. E o paradigma da neurodiversidade, ele convida para uma outra coisa. Ele convida para eu não vou fazer vista grossa para os déficits, eu vou entender onde estão minhas limitações, minhas deficiências, mas eu também vou ver onde estão minhas potencialidades. E o foco do tratamento, do que a gente chama de abordagens que afirmam a neurodiversidade, o trabalho é voltado para você, então, conhecer a fundo esse estilo de funcionamento totalmente diferente do que se tem como um padrão normativo, empoderar a pessoa, ela saber conhecer os seus fenômenos, entender seus fenômenos, saber defender as suas necessidades, solicitar as suas necessidades e direitos, e fazer boas escolhas para o seu estilo de corpo, de funcionamento e tudo mais, que é o empoderamento, da neurodiversidade, né? Do autismo e da neurodiversidade em si. Porque a partir da ideia da neurodiversidade, outras condições além do autismo começaram também a se identificar com esse discurso, né? Então, aí o TDAH, as pessoas com dislexia, dispraxia e várias outras condições neurológicas. E aí, então, o pós-diagnóstico, ele foi uma virada de chave, tanto pessoal, porque aí eu mudei completamente meu estilo de vida, para definir aquilo que me gerava desconforto não era mais aceitável. E aí eu criei uma frase para mim, né, que é: meu bem-estar não é negociável. Se aquilo me gera desconforto sensorial, agora que eu sei o que é um desconforto sensorial, como ele me atinge, como ele me afeta, quanto tempo eu levo para recuperar, o que que é uma crise, você passa a administrar isso e gerenciar o quanto eu estou disposta ou não a me submeter a certos desconfortos. E se eu estiver disposta, tudo bem, eu estou consciente de que vai ter uma sobrecarga, mas eu tô ciente e estou escolhendo aquilo, mas eu sei que depois eu vou precisar do meu tempo de recuperação. Então, mudou muito o meu estilo de vida. Para as pessoas ao meu redor que convivia comigo, não acho que foi agradável para elas, porque eu estabeleci muitos limites e isso incomoda, né? Porque as pessoas estão acostumadas com você de uma outra forma, Cedendo, né? cedendo, e depois do diagnóstico e que você vai se empoderando, sua tolerância para camuflagem fica bem reduzida, e mudou completamente minha atuação profissional. E por isso que eu falo que eu sou uma profissional em desconstrução. E hoje, quando eu vou estudar e rever conceitos antigos da psicologia, como os transtornos de personalidade ou formas de abordagem, agora, com essa perspectiva da neurodiversidade, eu vejo como a psicologia ela segue esse padrão normativo, é, estigmatizante, patologizante. Então, mudei completamente minha atuação profissional, minha forma de ver e entender o acompanhamento, minha atuação como profissional, mesmo que não seja com pessoas autistas, que vai para um lugar muito diferente. Eu já trabalhava, sempre fui para áreas com abordagens mais humanistas, né, centrada na pessoa, hum, apesar de conhecer, ter tido formação na cognitiva comportamental, mas uma abordagem é só uma abordagem.
nunca se pode perder de vista o ser humano. Essa é a base de qualquer acompanhamento. E agora a gente entendeu o que é a neurodiversidade e empoderar o paciente nisso e não ter por objetivo que ele tem que ser, tem que atingir um determinado nível de funcionamento, né? Então foi uma virada de chave assim absurda na minha vida. Então essa é uma vida recente, né? De 6 anos para cá e em desconstrução e reconstrução. Interessante isso. A, a partir do diagnóstico, tudo muda na vida da pessoa, né? Ela começa a se conhecer e perceber exatamente isso, que ou ela muda e busca o bem-estar, né? Isso. O conforto, que é algo que ela não conhece, nunca conheceu, ou Isso, ela continua na mesma e caminha para um adoecimento cada vez mais profundo. Gabi, eu sei que a gente não tem tempo, eu vou te pedir então para você falar sobre uma outra ótica, porque a gente está abordando aqui muita questão de construção de ambiente seguro no trabalho, mas tudo acaba sendo muito voltado para uma generalização entre os gêneros, né? Como você é uma terapeuta que tem um foco muito grande em mulheres autistas, em mulheres autistas de altas habilidades, ou mesmo autistas clássicas, eu queria que você falasse um pouquinho da mulher autista, porque a gente sabe que o autismo, como você já ensinou, é uma questão sensório-motora, né? E a mulher ela tem um corpo diferenciado, ela tem questões de hormônios que vão interferir no dia a dia dela, né? E que podem descompensar e gerar crises e tudo. Então, como seria a construção de um ambiente seguro, seja no trabalho, seja no meio acadêmico, né, escolar, seja no próprio cotidiano, com um olhar mais acolhedor, mais sensível para as questões femininas? Você poderia me dizer algo a esse respeito? Tá. Eu acho que você tocou num ponto importante que a gente também, que é um processo de desconstrução da minha parte, que eu tenho aprendido muito com vocês, né? Que é a questão da interseccionalidade, né? Então, se a gente, e a gente sabe hoje, o que as pesquisas mostram é que se você pegar uma população neurotípica e comparar com uma população autista, não, se você pegar uma população eu não vou saber me expressar aqui, mas a ideia é que entre as pessoas autistas, a questão de transgênero é mais preponderante do que em pessoas não autistas. Uhum. E isso já é bem importante e faz a gente pensar o que é que tem ali que sugere essa interseccionalidade, né? Bom, sou um exemplo disso. E aí, você toca numa questão que a gente não pode fazer vista grossa, independente da questão do reconhecimento de gênero, ou do entendimento de gênero, mas de entender a biologia do corpo. Independente do sexo atribuído ao nascer, mas se biologicamente é um corpo que se denomina feminino, nós vamos ter questões hormonais importantes. Então, mesmo que uma pessoa tenha passado por uma questão Transição, né? de Transição hormonal, né? Que se faz. hormonal, a gente tem que pensar, determinada idade vai chegar o período da menopausa, e isso vai afetar no funcionamento da pessoa. E isso é interessante pensar nessas intersecções todas, porque os profissionais da área da saúde, médicos, então, os clínicos, é, da área da ginecologia ou os urologistas, enfim, eles estão preparados para esse tipo de público, de paciente? Isso é muito complexo e a resposta é claro que não.
Até porque se você pensar que o profissional, se hoje eu, que me reconheço como mulher hétero, cis, né? Se eu chego para uma ginecologista e falo que eu sou autista, o que que ela faz com essa informação? Nada, nada. Nenhum médico faz alguma coisa com essa informação porque eles nem não sabem nem por onde isso passa. E aí já tem um problema, porque faz diferença? Faz. O corpo autista é um corpo biologicamente diferente do neurotípico, porque toda a sua constituição molecular é diferente. As organelas, tudo é diferente. É mais sensível, é mais inflamado, é mais irritável, ah, tem alterações neurológicas, gastrointestinais, metabólicas, cardíacas, enfim, endócrinas. Então, hoje, onde a gente vai ter mais possibilidade de um cuidado melhor seria na medicina integrativa, que deveria ser a base da medicina, né? Entender o ser humano como uma pessoa, um sistema holístico, né? Integral. Mas hoje a medicina integrativa, ela é para poucos, porque é caríssimo, é privilégio, e mas ainda assim, muitos profissionais ainda têm essa postura, mas não importa se você é autista ou não, vamos trabalhar o seu organismo. Importa, sim, porque a pessoa sendo autista, ela vai estar vivenciando níveis de estresse muito superiores ao não autista, porque situações do cotidiano que as pessoas lidam bem, em geral, são vivenciadas com alto índice de estresse pelas pessoas autistas. E quando a gente fala no funcionamento feminino, né, ou da mulher, tem uma questão cultural, né, de papéis de gênero aí. E o que se estuda hoje é que a, o índice ou a vivência da camuflagem na mulher autista, ela é muito maior do que no homem. Então, o homem autista, ele camufla, né? Ele cria defesas para não ser excluído, não ser rejeitado, não demonstrar tanto características autistas de forma consciente ou inconsciente? Sim, mas isso nas mulheres, o que as pesquisas mostram é que as mulheres camuflam num nível muito superior aos homens, porque socialmente, né, a mulher já tem esse papel de ser é, recatada e do lar, né? Então, esse comportamento ele já é imposto. E a gente começa agora uma geração muito diferente, com novas perspectivas. Eu sou otimista. É uma geração muito diferenciada, muito fora do padrão que a gente vem aí. Quem é da geração de 90 para trás, né? É, de uma coisa muito tradicionalista, apesar disso rondar aí, mas a geração de hoje é muito diferente. É, mas os profissionais eles têm que ter noção dessa diferença, porque no fazer o diagnóstico, a mulher vai passar mais despercebida. Mulheres, né, meninas, então, na infância, têm menos probabilidade de receber o diagnóstico de autismo do que os meninos, não porque o autismo é mais prevalente em meninos, não. Isso foi um viés, é um erro da ciência, né? É um viés científico. Sempre esteve lá. E como que a gente sabe isso? Porque se você pega, na infância, mais meninos são diagnosticados. Por quê? Porque o autismo é mais prevalente mais em meninos, como se pensava há um tempo. Aí tem uma diferença muito grande, porque as meninas começam a receber diagnóstico só muito tempo depois. Quantos meninos recebem diagnóstico, às vezes, com 4, 6 anos, 10 anos? A menina só vai receber lá na adolescência. Ela só recebe o diagnóstico antes se o nível de prejuízo dela, né? Ou seja, as questões, outras condições concomitantes, como deficiência intelectual, transtorno de linguagem, tiver presentes.
aí ela recebe o diagnóstico mais cedo. Se for meninas pretas, então, que aí a gente tem uma questão racial importante, um viés racial importante, meninas pretas têm menos possibilidade de receber diagnóstico ainda. Ela chega, então tem queixas da mãe com pediatra, neuropediatra. A última coisa, se é que isso vai ser pensado em algum momento, é associado ao autismo. E aí o diagnóstico da mulher acaba sendo mais tardio, até porque socialmente a mulher ela tem uma habilidade maior por questões socioculturais de cópia de comportamento. Então, é mais fácil ela copiar comportamentos por observação das coleguinhas e meio que se camuflar. Os hiperfocos são muito mais aceitos, né? É muito mais aceito socialmente uma menina que gosta de ficar sozinha, ouvindo música ou brincando com sozinha de boneca ou com os pets, do que um menino que não quer jogar bola, participar das brincadeiras na rua com os colegas e ficar sozinho em casa brincando com o seu hiperfoco. E aí isso vai adolescência e vida adulta dentro e as mulheres camuflando mais, não sendo percebidas pelos profissionais, recebendo diagnósticos tardios, recebendo diagnósticos errôneos, porque aí a mulher ela acaba recebendo diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, bipolaridade, depressão, ansiedade, transtornos Ó, alimentares, toque, tudo, menos autismo. Porque enquanto para o homem rapidamente um profissional pode entender, isso tem características autistas, para a mulher, raramente isso é pensado. Eu ia falar era, mas ainda é pouco é. pensado. Uhum. Isso É, impacta em tudo, né? Isso acaba impactando na vida cotidiana, no trabalho, na vida acadêmica, em tudo, sim, né? em tudo. E não há esse olhar, né? Não, E na hora das, porque ela na hora das, vai. eu penso que na hora das adequações, são ignoradas essas diferenças biológicas da mulher e as suas Sim, necessidades. Não sei se você concorda com isso. porque o comportamento feminino ele sempre vai ser julgado de forma muito brutal pelo desequilíbrio emocional. Então, ao invés de ser uma crise sensorial, é o quê? É um desequilíbrio porque a mulher é mais equilibrada, é mais sensível, tem menos controle emocional, é mais sentimental. Então, a gente tem um viés de gênero bem importante nessa história toda. E aí a mulher, então, ela é julgada nas suas descompensações, né? Hoje as pesquisas, hoje vem crescendo muito esse olhar mais apurado para a medicina da mulher. Então, as descobertas recentes sobre o funcionamento e alteração cerebral, estrutura cerebral na menopausa, por exemplo, os estudos são muito interessantes, esclarecedores, porque aí você sai desse julgamento estereotipado, estigmatizante. Quantas mulheres foram internadas em clínicas psiquiátricas, enfim, em função de questões que são fisiológicas, né? Biológicas, hormonais, metabólicas. E isso na mulher autista vai ser muito mais verdade. Então, quando a gente pensa num ambiente seguro, hoje, naturalmente, na ciência da mulher, a gente já pensa o que são as mulheres hoje empoderadas, não falando de mulheres autistas, mas só para a gente entender. É levado em consideração, por exemplo, o ciclo menstrual, a TPM já se sabe, as alterações neuroquímicas que acontecem no cérebro e que está muito fora do nosso controle consciente. E aí a mulher vai sendo empoderada a, por exemplo, montar uma agenda executiva, se ela está na TPM, evitar marcar reuniões importantes, tomada de decisão ou coisas do tipo. Por quê? Porque o cérebro dela está em outro estado, né? Que não o funcionamento melhor dela. E aí vai ter prejuízos cognitivos, atencionais, e isso na mulher autista vai aumentar a sua sensibilidade
sensorial, vai predispor a maior carga, sobrecarga, né, sensorial, emocional, social, cognitiva. Então, quando a gente pensa em ambiente seguro, autista, em especial para a mulher, são intersecções importantes, né? Que aí a gente precisa de um ambiente. Parece utópico, mas eu sou otimista porque eu acredito que a mudança social ela vem do empoderamento individual. Quanto mais pessoas vão entendendo o seu funcionamento e se empoderando, vai se pressionando a mudança no social. Então, um ambiente sem julgamento. E para ter um ambiente sem julgamento, eu preciso estar muito segura do meu fenômeno. Eu, Gabriela, mulher autista, preciso saber que eu estou no período de TPM, eu estou mais sensível sensorialmente e a minha predisposição, meu humor está alterado, então eu vou desmarcar esse compromisso. Eu não tenho condição de participar de uma reunião, não é legal. Isso, e se alguém julgar, e se alguém questionar, isso é problema terapêutico do outro. Eu estou muito segura da minha tomada de decisão. Isso é um empoderamento. Isso vem da afirmação dessa identidade. É, mas nos ambientes acadêmicos ou profissionais, a gente tem que entender que isso ainda é um desafio muito grande, né? Porque só por ser mulher já é um desafio muito grande. A validação emocional de ser respeitada, e numa sociedade machista que a gente vivencia, a, a gente não tem que ser muito realista, e isso está muito longe de ser. Então, eu preciso ser essa pessoa que vou ter capacidade de validar a minha própria emoção, a minha própria sobrecarga, o meu perfil sensorial e social, escolher minhas relações de confiança, né? Mas um ambiente autista seguro é aquele em que eu, eu não vou ser punida por solicitar as minhas necessidades ou por lutar pelas minhas necessidades, né? Então, eu vou ter esse suporte consistente ali. As pessoas sabem que em alguns momentos eu vou precisar de um tempo para me recarregar, que a minha produtividade ela vai ser minha produtividade ela não vai ser constante, vai ser um pico de alta produtividade com um pico de baixíssima produtividade. Ah, e, enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Então, eu vejo que o empoderamento e a autodefesa é a base do ambiente seguro, que primeiro eu começo com o ambiente seguro interno. Eu me conhecendo, eu tenho certeza, e eu não me julgando, e eu só vou parar de me julgar quando eu entender os meus fenômenos. E a partir disso, eu vou ter condição de me impor, de me posicionar e de lutar pelas minhas necessidades, né? É, as empresas, elas estão sendo pressionadas, é na marra que elas estão fazendo as adequações, mas já é um início. E quanto mais a população tiver instruída sobre, e daí a importância dessa conversa que a gente está tendo, é, mais a gente vai ganhando espaço, né? Exato. Olha, Gabriela, assim, nós teríamos assunto horas para muitos vídeos, e assim, para esclarecer, para realmente conscientizar, que é o objetivo desse projeto, conscientizar o maior número de pessoas possível, não apenas empresários, contratantes, né, e determinadas organizações, mas o público em geral. Tá? Esse material ele vai subir para o meu canal e também para o TEA Divergente, né? E também para um canal criado pela professora Fábia Mônica, que será apenas os projetos extensionistas da UF. Tá? Então, eu espero que a gente possa retomar essa nossa conversa em outro momento, porque tem muita coisa para a gente esmiuçar, e você é mais do que uma psicóloga, você é uma educadora dentro do autismo. Tá? Título. Você, você nos ensina
a sermos quem somos. Eu queria te agradecer muito, eu sei que você está com o teu tempo apertado, tá? Então, eu queria te agradecer muito por ter te disponibilizado, ter conseguido um horáriozinho na tua agenda para estar aqui com a gente fazendo esse trabalho, né? E eu queria que você se despedisse e dissesse onde se encontra a Gabriela Neuber, né? Quem tiver necessidade, eu recomendo, né? E ah, é isso, querida. Muito obrigado mesmo. A palavra é sua. E se tem alguma frase que você queira deixar, é contigo. É, eu que agradeço o convite, o espaço, ah, aquecer para tarefa nova sempre é uma peleja, né? Mas eu tendo o espaço para me aquecer, eu venho com muita satisfação, porque ter um espaço desse para falar e para ensinar, isso é o que dá sentido para a minha vida. Se eu não tiver um espaço para compartilhar tudo que eu estudo, e a minha cabeça fica cheia, e aí é água parada, e água parada apodrece, e, e quando eu tenho esses espaços, né, e hoje falando aqui com você, isso me traz uma satisfação e um bem-estar profundo, né, de caramba, é isso que faz sentido na minha vida, é isso que dá sentido na minha vida. Ainda que o iniciar sempre é desafiador, mas depois que a gente entra para o flow, é de uma satisfação profunda, né? E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode conhecer pelo perfil Espectrando Underline Consciente no Instagram e no YouTube. E também tem a comunidade Obá, comunidade underline Obá, OBAH, com H no final, que também é um perfil onde a gente compartilha muita informação lá, com oficinas, cursos, lives, enfim, no meu tempo, do meu jeito, é inconstante, mas lá, mas está lá, né? E fico extremamente orgulhosa desse espaço, e da gente estar nesse papel invertido aqui, que eu estou achando o máximo. Chegou o Eu tô dia. achando- Confesso que é muito mais confortável estar do lado de cá do que do lado daí, viu? É mesmo? Então tá. Foi muito bom, muito satisfatório. E que venha outros momentos para a gente falar de outros temas e aprofundar em outros itens. Oxalá isso aconteça mesmo, entendeu? Ah, Você será sempre muito bem-vinda a estar compartilhando todo o teu conhecimento conosco, tá? Olha, gratidão imensa, minha querida. Te amo, Gabi. beijo, Tinha que beijo, ver. vamos do além. Adoro. Beijo, tchauzinho, Beijo, gente. querida. Obrigada. Beijo. Imagina que eu não vou falar que amo.